Quem constrói quer saber de tudo, não é mesmo? Como uma construção começa e como ela termina. Nessa série aqui, a gente está te mostrando tudo sobre uma construção em Light Steel Frame, desde a fundação até o telhado. Essa série vai ser um guia completo para você que pretende fazer o seu projeto em breve, viu? De construção a seco. Além disso, de quebra, você vai estar ganhando toda uma experiência sobre o mercado imobiliário e imóveis rentáveis. Helena, você vai concordar comigo que a gente está atingindo aqui nesses episódios níveis cada vez mais altos de informação e conhecimento. E por isso hoje a gente está aqui em cima para te falar sobre como é uma cobertura de uma casa em Light Steel Frame. Será que é igual a casa convencional ou tem alguma coisa diferente? Não só isso, a gente vai estar falando sobre instalações de água, esgoto, impermeabilização e todas as boas práticas para sua construção a seco. Então vem comigo que a gente vai te mostrar todos os detalhes. Helena, calma aí, antes de começar, a gente falou no episódio passado quando estava planejado o nosso extrato de obra. E aí, vamos atualizar, é o executado, como ficou? Eita, a fachada a gente acabou. Esse número a gente tá fechado. Fechamento interno ainda não, tá faltando fechar algumas paredes. A gente ainda vai fechar esse número. Agora você sabe o que a gente esqueceu? A laje. Ah, não tem valor da laje? A gente tem, mas eu esqueci de trazer pra você. Então coloca aí na tela pra gente ver. Episódio passado a gente ficou de fechar o custo da nossa fachada. E agora a gente já tem isso com precisão, já que ela foi 100% finalizada. A gente tinha previsto de gastar na nossa fachada R$ 36.596,99. Só que ao invés de gastar os 36 mil, a gente conseguiu uma pequena economia. Nem todas as placas de fachada foram utilizadas e sobraram apenas 4 placas. No final, a gente finalizou com um custo de R$ 34.871,23. Ou seja, esse material que sobrou e a gente acabou não utilizando, deu uns R$ 2.000 de economia pra gente. Só que além disso, a gente ficou devendo trazer também o custo da nossa laje. A gente tinha previsto de gastar na nossa laje de steel deck, só que a gente fez uma economia estratégica. Ao invés da gente fazer o desnível no contrapiso entre os banheiros e os quartos, a gente fez esse desnível na laje. Dessa forma, a gente conseguiu economizar um valor. Ao invés de gastar os R$ 10.000, a gente gastou R$ 8.402. E além disso, no próximo episódio, a gente já tem alguns valores para trazer para você. A gente já está com os valores fechados da parte do telhado, da parte do fechamento interno, que está sendo quase finalizado, e do nosso revestimento de pedra, que ficou lindíssimo. Então fica preparado que o episódio que vem a gente vai trazer todos esses custos para você. Acho que muita gente tem curiosidade de saber como que projeta em Light Steel Frame. Eu tô aqui com a Almir, que é da Steel F Design, a construtora responsável aqui por esse empreendimento. Almir, me explica, um arquiteto, um engenheiro, ele pode projetar de qualquer jeito como se fosse uma construção convencional ou tem segredos pro Light Steel Frame? Cara, essa é uma dúvida que todo mundo tem na hora. Mas os projetos em Light Steel Frame, normalmente, eles não vêm pra gente como Light Steel Frame. Ele vem como projetos para alvenaria, projetos comuns. E a gente consegue transformar as soluções construtivas convencionais para as soluções do steel frame. O grande passo é você contratar um projetista, né? Tipo, para arquitetura, pode ser o que você quiser. Agora, o projeto estrutural, ele é que vai te dar a grande economia e as grandes vantagens do steel frame. Entendi. Então, assim, não tem limite. O arquiteto pode ser criativo e fazer o projeto como ele quiser. Quando chega para vocês otimizam esse projeto para ele ser melhor possível no Light Steel Frame. Exatamente, né? O Light Steel Frame, ele não precisa trabalhar sozinho. Quando a gente escolhe o Light Steel Frame, a gente pode também trabalhar com outras soluções construtivas. Se a gente tiver vãos muito grandes que eles não possam ser vencidos com Light Steel Frame, a gente pode usar, por exemplo, a estrutura metálica pesada. A gente consegue mesclar, né? E isso mostra a versatilidade do sistema. E isso é que realmente faz com que qualquer coisa possa ser construída em Light Steel Frame. E aí uma coisa muito legal da industrialização da construção é que vocês também fazem um BIM, né? Os projetos complementares, para não ter erro aqui na hora da obra. Sim, exatamente. Quando a gente pensa no steel frame, né, comparado aos outros sistemas construtivos, a grande diferença deles são os materiais. Os materiais que a gente trabalha são de alta qualidade e os materiais, eles são mais caros.
Mas o que acontece? A gente tem uma economia muito grande na parte de mão de obra e na parte de custos indiretos. Então, por isso que o planejamento e os projetos em BIM, eles são tão importantes, porque eles vão dizer exatamente o que a gente precisa na obra e eles vão evitar qualquer tipo de desperdício. Quando a gente pensa numa obra de light steel frame sem planejamento, ela vai virar uma obra de alvenaria, né? Então, não é isso que a gente quer. Almir, para quem não sabe o que é BIM, explica aí pra gente. Não, BIM é uma forma da gente trabalhar um pouco diferente. Antigamente, a engenharia ela trabalhava com desenho, mas você não conseguia conectar um desenho de uma prancha com outro desenho. O BIM é você juntar isso tudo. É você fazer não só uma planta, mas é você falar, aquilo naquela planta é uma parede steel frame, aquilo ali é uma placa de gesso, aquilo ali é o acabamento, aqui é onde vai passar, né, as tubulações. Isso faz com que a gente economize e tenha muito menos retrabalho na obra. A estrutura de steel frame ela consegue, na máquina, cortar o local que os tubos passam, né? E isso é sensacional, para evitar qualquer tipo de trabalho na obra. A obra você tem que chegar aos perfis, montar e ela ficar pronta. É isso que a gente faz com o BIM. Muito legal. Então não tem segredo. Se você quer construir uma casa em light steel frame, você pode procurar o arquiteto que tem a ver com o teu estilo, mas depois busque uma construtora especializada no sistema para compatibilizar esse projeto e fazer a casa do seu sonho. Helena, me tira uma dúvida em relação à hidráulica. Eu moro numa casa container, como você sabe, e eu tenho o sistema drywall para dentro da minha casa. E a hidráulica tá ali passando dentro da parede, mesmo com a lã de vidro. Quando eu ligo a torneira, eu escuto o som da água percorrendo a tubulação e chegando na torneira. Como você faz para isso não acontecer? O que acontece, Miriam? Não fica desesperada, não. Quando a gente fala das tubulações, né, de hidráulica, elétrica, esgoto, tudo passa dentro da parede do steel, a gente fala de uma parede oca, né? E a parede oca, ela é muito boa quando a gente fala de instalações, porque eu consigo ter uma agilidade muito grande na minha construção, eu consigo ter uma economia muito grande na minha mão de obra, né? E eu consigo ter um controle de qualidade muito superior. Isso por quê? Quando a gente fala da alvenaria, eu falo que eu faço aquela parede, quebro ela, passo as tubulações, aí depois eu chumbo de massa todinha. Então fica aquele negócio de quebra, constrói. No steel a gente não tem isso, tá? Só que em contrapartida, eu tenho que travar meus tubos. Porque quando a gente fala do tubo de água, por exemplo, aqui eu tenho um tubo de água, um tubo branco, né? Ele é um tubo pressurizado. Então, para eu conseguir ter água saindo dele, quando eu abro a torneira, eu preciso estar com uma pressão nesse tubo. E toda vez que eu abro a minha torneira, o que acontece? A pressão cospe água, a água sai e ele tende a vibrar. Na alvenaria a gente não tem esse problema porque o tubo está chumbado lá dentro. Agora, como o steel ele é oco, se eu não travar o meu tubo com, por exemplo, espuma expansiva, que a gente travou com espuma expansiva, né? Ele vai ficar dentro. E aí uma dica importante. Sempre quando você tiver sua obra de steel, o tubo atravessou a estrutura, você trava ele com a espuma, principalmente para proteger por causa da furação. A gente tem furações no steel em que o tubo passa. E se o tubo ficar solto depois de um tempo batendo no aço, o que vai acontecer? Bom, pode ir rachando e pode dar vazamento de água. Então, travar sua tubulação nas furações com espuma expansiva é fundamental. Só que não só isso. Eu gosto de travar minha estrutura com espuma expansiva e alguns perfis auxiliares. Então, aqui eu tenho um perfil M48 de drywall, aqui eu tenho um perfil de forro. Eu pego perfis auxiliares que muitas vezes é sobra da obra mesmo, e eu travo o tubo aqui. Então, por exemplo, aqui para com a pressão não ficar solta, o que a gente faz? A gente passa uma braçadeira, aquela de plástico que o pessoal chama de enforca-gato, sabe? Não, enforca-gato não, Helena, eu tenho 4 gatos, fala o nome direito. Então tá, vamos lá, a braçadeira plástica. Eu vou travar a Helena com a braçadeira plástica, dessa forma eu evito qualquer tipo de barulho, qualquer problema que você pode ter na sua obra. Perfeito, entendido agora. Na minha casa eu tenho o sistema PEX, não é tubulação rígida, é flexível. Eu acho que por isso que não fizeram isso, mas não contavam que eu ia ter essa trepidação da mesma forma. Sim. O tubo de água vai estar sempre pressurizado e a gente tem que prestar atenção nisso, né? E é, pra mim, uma das coisas mais inteligentes da construção a seco, fazer toda essa estrutura dentro dessa parede oca, que as pessoas têm, inclusive, preconceito a parede oca, mas é exatamente o que deixa a construção, né, mais limpa. A gente vê que a obra, tanto que ela tá limpa, não tem caçamba de entulho, porque as pessoas pagam pelo material, elas quebram tudo depois, pagam pela caçamba, pagam pelo transporte e jogam dinheiro no lixo, basicamente é isso. E é por isso que às vezes a obra de alvenaria chega a 50% de perda. A gente está falando de 50% da sua obra jogada fora.
no lixo, isso é muito dinheiro. E a gente tem que prestar atenção nisso. E no steel, a gente bate, sei lá, no máximo 5% de perda. É lixo nenhum que eu tenho praticamente. Que a gente vai aproveitando, inclusive, os perfis para fazer um travamento. Agora, um ponto muito importante que a gente tem que analisar também, né? É que eu tenho essa preocupação com os tubos de água que são pressurizados, mas o esgoto eu preciso proteger também e preciso travar ele, né? Então, quando a gente tem na nossa laje furações, né? Por causa dos tubos que passam por debaixo da minha laje e brotam assim no piso, que normalmente é assim, né? O ralo, a saída de esgoto, né? Eu preciso também travar essas minhas tubulações. E aí, nesse momento, a gente trabalha com o quê? Com aquela fita metálica perfurada, sabe? E a gente faz o desenho no tubo abraçando ela certinho e é parafusando, fita metálica no aço. Então, não tem aquele risco do ralo rompeu. Quantas vezes a gente não escutou daquela história, né? Teve uma vez que eu morei no apartamento que rompeu o ralo do vizinho de cima. Menina, era água pra todo lado. No steel, a probabilidade disso acontecer é bem menor. Bacana. E aqui a gente pode ver a caixa d'água que você falou que economizou 10 mil, foi 10 mil reais, realocando ela de lugar para aproveitar essa estrutura da escada. Exatamente. A gente tirando a caixa d'água de onde que era exatamente o closet, né, lá do quarto, e jogando para cá onde que eu já tinha a parede da escada, a parede de lavabo, toda uma estrutura que já ia existir, eu simplesmente eliminei um reforço a mais que eu precisar de aço naquele local e joguei para cá. E a gente consegue ter a nossa caixa de água assim bem compacta, sem aquela torrezinha horrorosa aparecendo. Gente, eu odeio aquele cocorocozinho, sabe, que tem em cima Aquele de toda a casa. chapéuzinho das casas eu também acho muito feio. Eu acho terrível. Acaba com a estética da arquitetura e você acoplou aqui, tá dentro da casa e como vai usar pressurizador mesmo, não tem por que ela tá em cima da casa, até porque nem funciona a gravidade em cima da casa ou aqui, não faz diferença. Exatamente, eu preferi gastar um pouco mais num pressurizador bom e tirar aquele chapéuzinho feio da minha construção, botando ela embutida aqui. E fica bem mais fácil para manutenção, né? Eu adorei essa solução. Aproveitando que a gente está falando, né, sobre telhado, cobertura, forro e tudo que está aqui em cima, né? Vamos falar sobre o assunto que muitas pessoas têm dúvida. A cobertura. Quantas vezes você fica se perguntando que tipo de telha eu posso usar num telhado de steel frame? E a realidade é que qualquer um que você quiser. Você pode usar telha cerâmica, telha de barro, telha de concreto, telha sanduíche. Gente, o telhado que você quiser, você pode usar no steel frame. Agora, para esse projeto, a gente quis fazer uma escolha um pouco mais inteligente do que a maioria das pessoas estão acostumadas. O que está super na moda é aquele telhado sanduíche, né? Só que o que a grande maioria das pessoas não sabe é que se eu adoto a minha telha de fibrocimento, aquela tradicional que está todo mundo acostumada, né? Que é bem resistente, é durável, tem um excelente desempenho, né? Junto com uma manta térmica, eu consigo um desempenho similar àquela sanduíche. Acredite ou não, eu consigo trazer uma economia muito grande para minha construção, né? E um desempenho bem equivalente, viu? E foi isso que a gente adotou. A telha de fibrocimento da Brasilite, aquela cimentícia bem tradicional, com a manta térmica, tá dando um acabamento incrível na nossa construção. E você pode ter certeza que é inusitado. E quase ninguém tá sabendo disso e imaginando que essa vai ser a solução adotada. Você pode ter certeza que nos dias mais quentes, essa vai ser a casa mais fresca da região. E essa foi a solução que a gente adotou aqui para nossa construção. Vou trazer aqui para você agora uma boa prática para você nunca chegar a ter problema na sua obra, né, com relação às placas de drywall. Primeiro ponto que eu gosto de trazer sempre é a questão do aparafusamento. As placas, elas precisam estar bem aparafusadas na sua estrutura. Como é que eu faço isso de uma forma prática? Eu gosto sempre de, nas minhas construções, fazer a marcação de um gabarito, colocando a linha com espaçamento, né, que o parafuso tem que seguir certinho. Então a gente risca todas as placas, você pode ver que a placa tem toda um traçado, né, para garantir que os meninos não esqueçam em nenhum momento de colocar um parafuso. E outra forma que tem da gente verificar se por acaso você não fez esse traçado é o seu dedinho. A gente faz aquele joiazinho, sabe, que o pessoal do surf usa? E a gente simplesmente coloca aqui. Se eu tô com os parafusos seguindo esse espaçamento, eu garanto que eu tô com a distância dos parafusos mínima correta. Isso é muito importante. Dessa forma, a gente vai garantir que a placa não haja nenhum tipo de estufamento ou movimentação e no futuro a gente tenha trinca nas nossas juntas. Outro ponto muito importante é os parafusos desalinhados. Aqui atrás eu tenho um perfil, né? E eu não posso colocar
esse parafuso dessa placa alinhada com esse parafuso dessa placa. A gente precisa sempre descasar eles também, fazendo como se fosse uma diagonal assim. E por último, que eu gosto de trazer também nessa situação, é que a gente está falando de um vão de porta. E no vão de porta, a gente nunca pode ter a junta de uma placa alinhada com a porta. Eu preciso ter sempre um corte em L na nossa placa. Então aqui eu tenho um pedaço e essa placa continua para baixo, outro pedaço. Né? Então é uma única placa para cobrir essa quina. Por quê? Se eu tenho uma linha aqui reta, a probabilidade de no futuro dar alguma trinca aqui por causa da movimentação da porta, janela, é muito grande. Então esse recorte em L se torna fundamental para a gente nunca ter nenhum tipo de patologia ou problema na nossa construção. Um dos grandes medos quando a gente fala de obras de steel frame, drywall, construção a seco é: como é que eu faço no banheiro? Placa de gesso pode pegar umidade? A gente já viu que na fachada dá certo com a Glassrock X e não tem nenhum problema. Mas e dentro do banheiro, como é que a gente faz? Primeiro ponto, eu não posso usar qualquer tipo de placa. A placa dentro do banheiro precisa ser a placa RU, resistente à umidade. Apesar daqui a gente está com a placa amarelinha, que é o que está em toda a obra. Essa amarelinha aqui atrás é a Performa RU. É aquela placa que é mais resistente e ainda tem a resistência à umidade. Então, dentro do banheiro, todas as placas resistentes à umidade. Só que isso não quer dizer que eu preciso eliminar a impermeabilização do nosso banheiro. E diferentemente do que muitas pessoas acreditam, eu não preciso impermeabilizar todas as paredes, todos os pisos. Não, gente, eu não preciso impermeabilizar todo o banheiro simplesmente porque eu estou usando gesso acartonado. O que a gente faz de impermeabilização é, dentro da área do box, igual eu estou com o Cris aqui trabalhando, a gente faz a impermeabilização até a altura do chuveiro, mais ou menos. Até aquela altura de 1,80 m, 2 no máximo. Mais que isso eu não preciso. Então, dentro do box, que vai ser essa quininha, a gente vai impermeabilizar agora as paredes. Já quando eu falo do piso, é completamente diferente. Como é que a gente faz? A gente coloca a nossa telinha estruturante. Gente, isso é uma dica para você. Não elimine essa tela, porque colocar só um impermeabilizante sem ela não funciona, vai dar problema, viu? Mas fora do box, como é que funciona? A gente impermeabiliza todo o piso e ainda vira um rodapé, em que a gente vai ter cerca de 20, 30 centímetros esse rodapé virando, junto com a tela e junto com a nossa manta impermeabilizante, né? Finalizou essa impermeabilização, tá pronto para os acabamentos. Aí você vai botar o porcelanato, a cerâmica, o granito, o que você quiser no seu banheiro, viu? E um ponto importante, gente, esse processo de impermeabilização é o mesmo para a área de cozinha, lavanderia, área gourmet, locais que a gente tem uma certa umidade batendo lá. Não preciso fazer a parede toda, mas o local onde tiver minha torneira, minha pia, essas coisas que vai ter mais acesso, contato à água, a gente também faz essa mesma impermeabilização com a tela e com o impermeabilizante. Fechou? E se liga, próximo episódio a gente vai começar a falar do que vai em cima da impermeabilização, que são o quê? Os nossos acabamentos. Então continua acompanhando. Chegou a hora para mais um extrato de obra. Vamos ver, na verdade, quanto que está custando a nossa construção, item a item, e abrir essa caixa preta das construções a seco, as construções de steel frame. Vamos lá! Nessa etapa, a gente vai falar sobre alguns itens. O primeiro deles é o fechamento interno. Quando eu falo de fechamento interno, eu tenho que levar em conta, né, o fechamento da minha estrutura de steel frame com as minhas placas de gesso. É importante você lembrar que nessa construção, a gente está trabalhando com algumas placas de gesso especiais na parede. São as placas Performa. Tanto a Performa ST para as áreas secas, quanto a Performa RU para as áreas de banheiro. E no teto, a gente está utilizando a nossa placa leve. E vou te dizer que eu acabei me empolgando com essa placa leve, viu? Porque ela é tão flexível e tão maleável e tão boa de se trabalhar, que eu acabei usando um pouco no projeto e fazendo mais sancas de iluminação, sanca cortineiro. Gente, eu adoro o teto trabalhado. E com a placa leve fica muito mais simples da gente fazer tudo isso, né? Então, enquanto nas paredes a gente conseguiu economizar, né, fazer uma redução dos nossos custos, exatamente fazendo uma otimização das placas Performa, no forro, quando a gente botou a placa leve, eu me empolguei nas sancas, a gente acabou gastando um pouquinho mais. Mas, mesmo assim, no item de fechamento interno, a gente tinha previsto que a gente ia gastar R$ 30.194,79, mas a gente conseguiu uma redução, viu,
de cerca de 2 mil, caiu para R$ 28.361. Lembrando, todos os fechamentos das paredes e do teto também. Agora, quando a gente fala de um item, gente, e eu vou falar que esse item não vale a pena economizar, é o isolamento termoacústico. O isolamento termoacústico, prevendo, né, lã de vidro em todas as paredes, forro, telhado, tudo, laje, eu sou a rainha da lã de vidro, viu? A gente tinha previsto que a gente ia gastar R$ 7.200. Só que, quando eu fiz o orçamento, isso é um padrão que eu faço normalmente nas minhas obras, tá? Eu passei lã de vidro por cima de tudo. Eu não desconsiderei vão de porta, vão de janela, abertura, nada do tipo. Então a gente acabou gastando um pouquinho menos de lã de vidro que o previsto. Ao invés dos R$ 7.200, a gente gastou R$ 5.617. Agora, vamos falar de um valor um pouco mais elevado do que a gente já considerou aqui nas nossas obras, viu? Que são as instalações. Gente, instalações dessa casa, como a gente está falando de uma casa que é altíssimo padrão, eu tenho instalações um pouco mais complexas do que uma construção tradicional. Então, a gente está falando dos custos de água, esgoto, elétrica, lógica, automação. Gente, a casa vai ter automação, eu tô tão empolgada, eu acho o máximo. Alexa, apague as luzes. Alexa, acenda as luzes. Eu adoro esse negócio, né? Ar-condicionado, o sistema de ar-condicionado na casa toda que a gente está colocando em todos os cômodos. O aquecedor da água, o pressurizador que eu tive que colocar porque a gente mudou a caixa d'água de local. Lembra que para poder otimizar a estrutura de steel frame, a gente mudou a caixa d'água para precisar do pressurizador? Então, esse pressurizador, a própria caixa d'água e as águas pluviais, que é a calhazinha, a descida, caixa de areia, tudo que a gente precisa. O previsto era a gente estar gastando em instalações R$ 84.150. Só que, como eu dei uma empolgada com as sancas de iluminação, subiu um pouco esse orçamento. Foi para R$ 92.981,28. Vale a pena, né? Para ter uma diferenciação no design. E por último, quando a gente fala da cobertura, aí eu dei uma economizada. A gente estava prevendo no nosso telhado aquele telha sanduíche padrão, que tá todo mundo colocando, tá na moda, né? Só que eu resolvi mudar. Resolvi trabalhar de uma forma mais otimizada. Até porque o telha tá embutido, ninguém vai ver qual tipo de telha. Então a gente fez aquele bem bolado que eu trabalhei com a telha de fibrocimento mais a minha manta de isolamento térmico. Dessa forma, eu tenho uma cobertura tão eficiente quanto a de painel sanduíche, porém mais barata. Então na cobertura a gente estava prevendo gastar R$ 8.383,20 e a gente gastou apenas R$ 5.195,94. Valeu a pena, né? Fala sério, sobrou a verba para cobrir aquela iluminação que eu botei a mais na casa. E aí, tá gostando? Não deixa de acompanhar, porque em breve você vai ver o custo do restante de toda a construção e de como é que vai ficar a nossa casa depois de toda pronta. Chuvinha boa em Miguel Pereira hoje, hein? Já dá pra testar esse telhado, Helena. Ai, nem me fale, menina. Porque Vambora. tem tanta gente que tem problema com infiltração no telhado e diz que a água é o pior inimigo da construção. Calma aí que eu vou te explicar. Porque o que acontece? Muitas pessoas acham que infiltração, o problema é da telha, o problema do sistema construtivo, mas não é nada disso. Na verdade, a questão é que as pessoas elas esquecem os acessórios principais na hora de fazer um telhado. E quais são? O roof, que é um chapéuzinho que vai normalmente em cima daquela paredinha, que é a platibanda, que esconde, sabe, o telhado, e o telhado fica embutido. A gente chama isso de platibanda. Então, em cima daquela paredinha, o certo é ter um chapéuzinho que a gente chama de roof. Quase ninguém coloca. Primeiro ponto que dá infiltração. A água desce pela parede e vai assim, ó, até lá embaixo. Outro acessório que as pessoas vivem esquecendo é o contra-roof. O contra-roof é um outro acessório, que é uma chapa metálica, que a gente coloca no encontro da parede com o telhado. Então a gente bota aquela chapinha metálica e evite que passe água no encontro entre os dois materiais. Outro ponto que dá infiltração sempre o tempo. E por último, as pessoas vivem esquecendo de fazer o dimensionamento da calha. Elas acham que é só botar uma calha lá, que aí as águas vão descer pelo tubo de água pluvial e acabou, né? Só que não. A maioria das pessoas acabam subdimensionando e deixando uma calha menor do que deveria. E aí, quando tem uma chuva muito forte, ela não pensa nessa chuva maior, a calha enche,
transborda pro telhado e tem infiltração, é isso? E isso passa tudo pra dentro da casa. Olha só o problema. Simplesmente porque as pessoas não fazem o correto, né? Entendi. E elas culpam o sistema em vez de fazer a construção da forma correta. Fala que a telha é ruim, que o sistema é ruim, mas no final elas que fizeram errado e taparam o mosco. E por falar em chuva, tem muita gente que acha que estrutura em aço também atrai raio, né? Eu moro numa casa container e eu canso de ouvir sobre isso. Menina, se eu ganhasse R$1 pra cada vez que eu escuto isso, eu acho que eu tava assim, ó, milionária sem fazer nada, viu? Inclusive, episódio que vem, a gente vai falar exatamente sobre isso. Aterramento da casa, por que a casa de aço não atrai mais raio que casa convencional e o que mais vai ter no episódio que vem? Ah, a gente vai falar sobre acabamento, que essa pedra tá lindíssima! A gente vai falar sobre textura, sobre pintura, tudo já quase na finalização da nossa casa, que já tá acabando, né? Então não perde, programa que vem a gente explica tudo isso pra você. Tchau, tchau.